A natureza humana é uma eterna luta de todos contra todos. Bom, Leviatã é a obra mais famosa do filósofo inglês Thomas Hobbes, né, lançada em 1651, né, e o título é uma referência àquele Leviatã, né, citado no livro de Jó, no Antigo Testamento. E da versão original, publicada em 1651, com aquela capa clássica, né, de um rei gigante, né, em cima de uma cidade pequena, faz jus àquele Leviatã, né, aquele peixe feroz dos oceanos. Agora, em relação aqui ao que pensava Thomas Hobbes, né, ao pensamento de Thomas Hobbes e ao que isso desencadeou, né, no Leviatã, ele explica como um Estado, um poder centralizador, ele pode controlar isso que nós chamamos de estado de natureza do ser humano, né? Já que nós somos movidos por paixões, né? E é um tratado, né? Quase como um guia, o Leviatã, de como um contrato social ele pode eliminar, né, esse estado de natureza, já que a partir de um estado de natureza, né, sem um poder centralizador, sem uma soberania, Thomas Hobbes ele vai entender a partir de uma frase muito famosa dele, que está presente inclusive nessa obra, de que nós viveremos em uma eterna luta de todos contra todos, né? E a partir daí você pode chamar de guerra civil ou outra coisa que denomine caos, né? E a partir da primeira parte da obra, Thomas Hobbes ele vai tentar identificar aqui, né, ele vai tentar explicar como funciona a natureza humana, as sensações, né, as suas paixões, razões. E assim Thomas Hobbes ele vai identificar e concluir que, sendo o ser humano egoísta, nós nos preocupamos apenas em manter aquilo que queremos, né? Apenas aquilo do nosso interesse. Né? Podemos colocar aqui no leque, por exemplo, vida e liberdade. Né? E sabendo que a natureza né, dos nossos direitos naturais, que são a vida e a liberdade, as paixões elas podem acarretar na busca por desejos, mesmo que isso signifique tirar, por exemplo, de outrem aquilo que não lhe pertence, né? E a partir dessa ideia, nós também entenderemos aquela frase famosa do Thomas Hobbes, também presente na obra, de que o homem é o lobo do homem. Agora, partindo da visão central da obra, como nós poderíamos viver em sociedade, né? Aqui Hobbes ele analisa que é preciso haver um pacto, é preciso haver um contrato social, né? E tudo isso feito pelos membros da sociedade, né? Já que o ser humano ele é egoísta por natureza e também ele é racional, logo, pensa, é possível abrir mão desse estado de natureza para viver em paz, né? Numa vida em sociedade regida sob um poder soberano, né? Ou seja, dentro de um estado civil. Mas Hobbes ele também entende que o homem é mau, né? E se o homem é mau e egoísta, o Estado ele precisa escrever leis, ele precisa controlar de algum modo, né, o nosso instinto natural, né, de ser humano, e através da força, né, com certeza, aquele que não cumprir as leis estarão passíveis de punições, né? Ou seja, os súditos de uma sociedade. Bom, e se não houver esse poder maior, Hobbes entende também que nós voltaríamos para aquele estado de natureza que eu citei no início do vídeo, que é uma eterna luta de todos contra todos, né? Então, a partir desse ponto central, nós podemos compreender o cerne da obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. Agora, por que o livro foi escrito? Bom, né, no início do século XVII, a Inglaterra estava passando por forte agitação cultural, por forte agitação no campo político, né, no âmbito social, cultural, enfim.
Então Hobbes tentou analisar, ele tentou entender como isso, entre aspas, poderia ser consertado, né? E então, quando a gente tem a ideia de uma monarquia, de um absolutismo, nós temos na figura de Hobbes, né, um grande desenvolvedor dessas ideias. Então, o absolutismo, a própria monarquia também terá grande influência aí no pensamento político de Thomas Hobbes, tá bom? Agora, falando de atualidade, eu acredito que se Thomas Hobbes estivesse vivo hoje em dia, ele seria um grande defensor, né, das medidas restritivas ao coronavírus. Estou usando esse exemplo porque, né, isso vem acontecendo atualmente. E ele seria um grande defensor, né, até porque ele entende que o Estado ele mantém protegido os seus súditos do status quo natural de suas paixões, né? Ou seja, a partir de uma força canalizadora do Estado, né, de uma força maior, o Estado ele tem esse poder de intervir, né, de interferir numa vida em sociedade a hora que achar conveniente, né, para a proteção de seus súditos. Então é preciso haver esse poder maior, né? Então, assim, eu acredito que Leviatã é uma peça fundamental para a gente entender como funciona o comportamento em sociedade e como funciona também o exercício, né, de uma vida regida a partir de um poder soberano.